obrigado a ir de máscara quando tem outras pessoas junto Sim. e nos lugares fechados. E depois, Uhum. tudo tranquilo, tudo bem tranquilo. Assim, a igreja ainda tem limites, né? Por enquanto, os cultos são com 200 pessoas, não pode ter mais. Então, tem que fazer um monte de culto. Agora, eles vão aumentar semana que vem para 350. Já vai melhorando. Mas enquanto não tem uma vacina, obviamente, sempre vai ter algumas restrições. São essas coisas. Lá na Argentina estava pior, 30 por reunião, não importando o tamanho da igreja. Verdade, 30 é bem pouco mesmo, né? Então, do Silvestre, que é aquela multidão toda, 30 pessoas. Eles faziam todos os dias cultos sem cessar, uns 10 no dia, para poder parar, limpar, higienizar isso e aquilo. É, Depois entra mais é. 30 pessoas. Só que aí, por exemplo, agora eles tiraram a distância do metrô e do ônibus. Daí você fala, mas por que tiraram do metrô e do ônibus e deixaram na igreja? E tem muito mais gente. Tinha Por quê, distância, né? era obrigatória a distância, agora eles tiraram. Só obrigatório ir de máscara. E a gente ninguém entende por que tira no metrô, onde tem um monte, uma muvuca, né, de pessoas, e não tira nas igrejas. Mas O ainda bem. problema é esse, né? O problema é que tem outros. Eles não usam a mesma medida com a igreja, né? Isso que é estranho. Lógico. Mas também, assim, a França está tendo uma pandemia super forte, né? Não sei se vocês viram. Eles vão entrar em lockdown, já entraram em lockdown de novo, e tem muitos casos. E a Inglaterra está anunciando uma outra, teve de novo um monte de casos, e a Espanha também. Então, tá assim, né? Agora o povo não sabe, porque alguns acham que o verão ajuda a não ter, abaixar, porque abaixou no verão. Outros acham, porque no ambiente úmido, para a cultura, né, de vírus, é muito fácil que se multiplique. Tem várias teorias, vocês sabem como é que é, né? Sim. Mas, verdadeiramente, lógico, todo mundo morre de vontade de ver todo mundo junto. Mas a gente começou, por exemplo, com as células, nós fazemos na Uhum. igreja, aquelas bem grandes a gente faz nas salas da igreja. As menorzinhas a gente faz em casa, mas tem que tirar o sapato antes de entrar em casa, medir a temperatura, fazer tudo direitinho assim, porque é correto. Mas tá assim, quase normal, vamos dizer assim. Pastor Roseli, Mas os cuidados, tudo bem, né? A gente Pastor tem que fazer Roseli, parte. nós estivemos conversando com o Michael lá do Alabama ontem, e ele falou sobre um pastor que começando um trabalho da ARC lá em Milão. Acho que é Andréa, pastor Andréa. Conhece esse pastor? Não conheço. Andréa é nome italiano, né? André é nome de homem italiano. Mas não, É em Milão mesmo que vai abrir. Ele só não Hã? falou o nome da igreja. Ele vai abrir um trabalho lá em Milão. Mas ele veio de Vai lá. abrir, né? Não deve ter aberto ainda. Não, mas ele queria de repente conectar, né? Pelo menos conversar, eu acho, né? Pode passar aí o contato, a gente, se puder ajudar, vamos estar ajudando, com certeza. Eu tenho Ele conhecido brasileiro ou Andréa. é italiano? Hum? Ele é italiano, americano ou brasileiro? Ele está indo pela ARC Estados Unidos, mas eu tenho a impressão que ele é italiano. O diretor da ARC é o Dino Rizzo, o diretor executivo. Ele é italo-americano, né? O Dino Rizzo, eu conheço ele. É. Tá, entendi. Bom, se precisarem, estamos aqui. Só passar o contato. Amém. Mas talvez se ele seja italiano, ele deve conhecer já bem aqui tudo, né? Como é que tá? É assim, eu não tenho muito contato com as igrejas brasileiras aqui, porque a nossa igreja, na realidade, é uma igreja italiana. Sim. Mas eu não conheço muitos pastores brasileiros. As igrejas, logicamente, um pouco maiores, conheço. E, por exemplo, eu sei que abriu uma videira aqui algum tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás. Mas é um pouco fora da cidade.
E de brasileiras assim conhecidas, acho que tem essa, só que eu sei que abriu. Tem um apóstolo ali em Torino, italiano, eu acho que é Simone. Simone também é nome masculino aí, né? É, E conhece aqui ele, na não? nossa vida. Igreja de Torino? Não. Simone. Então, talvez seja uma igreja pequenininha, porque as igrejas maiores, assim, eu tenho contato, mas as missões, sabe, que acaba de abrir e tal, a gente só vem ficar sabendo depois de um tempo, né? Porque ou eles nos contactam, por exemplo, tem um pessoal em Bérgamo que eram amigos do Subirá, por sinal, que vieram procurar a gente, aí a gente sabe, ajuda até se puder, mas obviamente, você sabe que quando tá pequenininho, começa em casa e tal, você nem, não dá para saber, né? A não ser que alguém avise. Então, mas não sei não. Eu sei que tem uma Igreja da Paz, que a gente tem contato, a gente é até amigo lá em Torino, mas essa daí não. Mas tem bastante igrejinhas assim brasileiras, não são muito grandes, que trabalham até com mais brasileiros, mas é uma aqui, uma ali, não é? Então é difícil conhecer. Que fica mais nas casas, ainda nas garagens, sabe assim? Então é mais complicado. A não ser que eles nos procurem, né? Mas não tenho muito contato com o pessoal assim brasileiro, né? Tenho mais contato com o pessoal aqui da nação mesmo. Mas eu estou super disponível, que precisarem, obviamente eles têm que entrar em contato. Agora, antes da gente começar, assim, tem a última live, a pastora falou a respeito do que ia introduzir um curso de formação, de preparação e tudo, estava finalizando isso, né? Isso já Isso. está acontecendo? Não? Vai abrir, a inauguração é dia 5 de outubro, vai ter a nossa primeira turma, né, desse ano. E esse ano vai ter Pastoral Training e Church Planting para a Europa. Vai ter um outro curso que dura um ano que é de Worship, né, música. E vai ter um Training Media and Communication, que a gente é bem forte nessa área. Vai ser uma preparação que dá para a pessoa trabalhar onde ela quiser. Em qualquer jornal, revista e tal. E Vai web ser tudo também. virtual ou tem presencial? É virtual? Não, então, o pessoal vai morar lá, né? É uma Sim, escola, é um internship. sim. Eles moram lá, mas a partir de novembro vai ter também alguns cursos bilíngue, italiano e inglês, que vão ser online, de church planting, sobretudo. Se vocês estiverem interessados, eu passo aí para vocês. Que legal. E esse curso vai ser em Milão mesmo ou é outro local, É, outra cidade? não, é em Milão. Na realidade, é uma fração de Milão, é como se fosse. Não, Niterói ainda. São 15 quilômetros de Milão. É um bairro de Milão, chama San Giuliano Milanese. Dá 20 minutos de carro. Que legal. E aí a gente já está, assim, reformando. Eu conheço tanto Milão que as duas vezes que eu entrei com um carro no centro de Milão, ganhei duas multas da prefeitura de Milão. A primeira, multa. A segunda vez, multa. Agora já não entro mais, agora é só o metrô. Eu sabia que tinha uma razão para entrar era pelo metrô, não ia levar o carro Na até... realidade, tem que pagar uma entrada, né? Pode pagar uma entrada, que você deveria pagar assim, pegar num bar onde eles vendem ou por internet. Custa só 4 euros. E eu paguei Mas 90 e pouco, 92 mas porque você não pagou. Na realidade, se paga a entrada para o centro, aí não precisa pagar a multa. Ah, Tá até escrito, só que o povo não sabe, né? Ele não está é, escrito em inglês. é. Então, muita gente toma essa multa aí. Você não é o único. É o batismo, né? Não, mas pertence, né? Pertence. Mas a escola, sim, vai ser bem legal. Logicamente, a gente teve alguns problemas porque tínhamos muitos alunos que vinham ou dos Estados Unidos ou de outras nações que não estão podendo vir, porque não estão deixando vir mesmo, né? Por É. enquanto. O Brasil mesmo, acho que depois do dia 15 que vão, se não acontecer nada, mas não vai acontecer em nome de Jesus, porque a Europa e né, a Alemanha tem muitos casos aí que estão se levantando na Europa. Aí eles vão abrir as fronteiras para o Brasil a partir do dia 15 de outubro, Legal. para turismo, né? Porque por enquanto não pode. Então, na realidade, a gente queria começar já com mais pessoas de outras nações até,
Mas a gente está mais agora concentrado mesmo com a Europa, né? Porque por enquanto na Europa dá para viajar. Mas Deus falou para a gente começar esse ano e nós começamos. Isso aí. E vamos que vamos, porque Jesus está voltando, não dá para ficar esperando a vacina, o lockdown. Vamos embora. Né? A gente quer muito treinar esse pessoal e tá todo mundo, assim, tem vários professores muito bons, né, da Europa, tem tipo Ian Green, que é esse homem, esse economista do Reino de Deus, que faz, assim, toda uma panorâmica de como levantar a economia para poder, para missões e assim, fazer criação de ganso, poço na África, o cara é tipo um expert, muito legal. Assim, tem várias pessoas legais. Tem também se chama Christiane Nani, que é de Portas Abertas aqui da Europa, que vai estar dando uma panorâmica e tal. E tem, assim, tem vários professores, tem alguns italianos, alguns europeus, alguns americanos. Logicamente, os americanos a gente jogou tudo para o ano que vem, né? Porque esse ano está complicado. Tem Paulo alguns está com brasileiros fé também. de dezembro, novembro, final de novembro, entrar nos Estados Unidos. Oi? Só o Aloysio que está com fé de que as fronteiras vão se abrir a partir de 25 de novembro para entrar nos Estados Unidos. Olha, fé é tudo. Vai ser difícil. Aloysio, nós temos vamos fazer a apresentação, vou convidar o apóstolo Luiz a fazer essa apresentação. Nós agradecemos desde já a presença da pastora Rosalind, da disponibilidade, ela já nos abençoou. A última vez foi tremendo, está gravado, está no site da ARC, e atendeu novamente ao convite de estar conosco, de poder, ao mesmo tempo, trazer notícias do que está acontecendo ali, de fato, naquela região, e como o Senhor colocou no coração dela esse trabalho, né? E agora estamos sabendo que já está praticamente lançado esse trabalho a partir de outubro. Nossa experiência com a pastora Rosilene, que foi aqui na nossa igreja, na nossa região aqui no Rio, foi uma bênção. Nós tivemos uma experiência naquela noite de cura divina mesmo, pessoas foram curadas, foi uma palavra tremenda. Ela compartilhou a sua ida, né, como ela foi para a Itália anos atrás, e ali muitas pessoas se identificaram com aqueles testemunhos. Nós tivemos uma noite, pessoas com visão sobre a Itália. Então foi uma experiência muito legal. E quando o pastor Luiz trouxe o nome da pastora Rosilene, nós ficamos felizes de poder rever e ter notícias de como está o ministério. É claro que na Itália o trabalho da pastora Rosilene tem sido uma referência, isso é real, tem sido uma referência, principalmente para a motivação do crescimento dos pequenos grupos, das células, pequenos grupos, que é o que, de fato, é uma estratégia de crescimento que são os braços que vão se estendendo e que vão equipando a igreja, né? E essa é a nossa chamada, equipar a igreja, preparar a igreja, trazer comunhão, relacionamentos com outros líderes, fortalecer os pastores, aqueles que já estão atuando, para que se sintam acompanhados e fortalecidos. É extremamente importante quem está no campo fortalecer liderança, e nós tivemos notícia de que a pastora Rosilene tem sempre esse foco de preparar líderes locais, né? E tem sido essa característica que nós acreditamos muito nisso, de que os líderes locais, a Europa precisa ser tocada, precisa formar os nativos, aqueles que estão sendo alcançados. Não é fácil alcançar, é algo que precisa ser perseverante, mas nós queremos dizer que nos sentimos honrados com a presença da pastora. E, bom, eu queria passar a apresentação para a Luísa e acabei fazendo um monte, mas a Luísa fez a apresentação. Já apresentou muito bem. Amém. Já apresentou bem. Vamos à palavra. Acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. Amém. Queridos, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês. E nesse último tempo, até de coronavírus, o meu coração ficou muito mais perto do Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu nem vejo notícia do Brasil, nada, eu moro aqui há muitos anos, né? Eu sei que tem brasileiro que vive comendo coxinha na Europa e vive vendo o noticiário do Brasil. Eles até de vez em quando encontram uns, eles sabem todas. Você ficou sabendo? Eu não fiquei.
Mas nesse período eu tive assim, oi, querida Luziana. Nesse período eu tive assim, orando, né, bastante para o Brasil, porque eu sinto muito que o Brasil tem uma posição tremenda nesse período da igreja. É algo assim muito sobrenatural. Eu creio profundamente, creio que Deus tem colocado nesse momento até uma aliança entre o Brasil, Israel e Estados Unidos, que é algo que ninguém nunca ia imaginar, mas está acontecendo, né? E eu creio que no Avivamento das Nações o Brasil vai ter uma função tremenda, porque o povo brasileiro é um povo diferenciado, é um povo diferente, é um povo que é pau para toda obra. O europeu, por exemplo, ele é muito quadradinho, né? Talvez o italiano do sul da Itália menos quadradinho, mas o europeu ele é muito quadradinho. Então, às vezes eu vejo isso até na minha liderança. O povo assim, eles caminham por medo. E o povo brasileiro tem uma característica tão maravilhosa. O povo brasileiro das caras, né? Vamos fazer? Vamos. Não tem nada para fazer, né? Mas vai. Até o trabalho, quando eles vêm trabalhar aqui, é muito engraçado o brasileiro, né? Porque eles falam, então, você sabe fazer isso, pintar? O brasileiro nunca fala, não sei. Ele sabe tudo. Na realidade, ele nunca fez, né? Você sabe como é que é. Mas o brasileiro pensa assim, eu vou fazer, não importa, tá precisando de dinheiro, como é que é? Pintar? Vai aprender e vai pintar. E a verdade é que acaba ficando até bom nisso. Eu creio que o povo do Brasil é um povo muito empreendedor. É um povo muito criativo. Nós, assim, temos uma criatividade que é uma loucura. Então, eu creio que, além disso, o que o Brasil está vivendo, o número de pessoas que se convertem, a projeção que tem para o futuro e tal. Então, eu tô, assim, crendo muito, como nunca aconteceu. Eu vivi muito como italiano, porque eu cheguei aqui jovem e tal, mas nesse último tempo eu estou falando, Senhor, eu quero, assim, a unção do Brasil está, eu tenho o meu DNA, estou reclamando ele. A unção do Brasil é algo sobrenatural. O Brasil está impactando de qualquer jeito várias nações. Lógico, tem gente que não vale a pena, mas tem muito mais gente que vale a pena do que gente que não vale a pena. Eu sei que a nossa atenção geralmente é para aqueles que combinam, fazem bagunça, mas tem muita gente boa no reino de Deus, né? Eu tenho conhecido pessoas no mundo inteiro. Gente, o que tem gente maravilhosa no reino de Deus é algo assim, vai ser muito bom o céu. Tem assim, eu tenho bastante contato, nós temos uma missão na Camboja com tanta gente que a gente nem sabe, não é gente famosa, mas que dá vida para tirar as crianças prostitutas da rua, dão a vida para e assim bater a cara mesmo. E eu vejo que o povo brasileiro é um povo que Deus está chamando muito para missões e eu quero participar disso, né? Eu até participei com vocês falando dessa escola que a gente está abrindo tudo. Eu até vou combinar com vocês de dar uma bolsa de estudos aí, talvez todo ano ou umas duas para vocês poderem distribuir para alguém aí da igreja de vocês, porque eu creio muito que é um bom momento para que o Brasil leve fé para fora. No Brasil tem muita gente boa. Eu não sei, assim, eu falo 5 línguas, então eu ouço pregação de tudo quanto é língua. Eu garanto para vocês que os melhores mestres da palavra de Deus hoje estão no Brasil. No Brasil, assim, tudo bem, nos Estados Unidos tem uma galera, mas é aquela galera assim, high class, tá lá no altão. O Brasil, você pega o cara que ninguém conhece ele, tem uma igrejinha ali, ele abre a boca, sai Bíblia e sai Bíblia profunda, né? Não sai nada de superficial. Então, eu creio que Deus tem dado um diferencial para o Brasil tremendo. E eu agradeço a Deus, porque nesse momento da minha vida eu estou querendo unir mais o meu coração nisso e querendo entrar, ser uma ponte. O que o Senhor colocou no meu coração é de ser uma ponte para a Europa, porque o que acontece é que quando as pessoas vêm até em missões, os missionários vêm para cá, mas eles trazem o Brasil. Eu quero que eles tragam a fé do Brasil, mas que entendam como falar para os nativos, porque é óbvio que esse é o maior desafio de todos os missionários, vocês sabem disso, né? É trazer a fé e adaptar na cultura. Então, o que precisarem de verdade, reafirmo, eu quero ser uma ponte, uma boa ponte para poder ajudar o brasileiro que quiser vir para cá, não vir abrir uma igreja brasileira, que é o que acontece
mas poder vir pregar o evangelho para o italiano, para o francês, para o alemão. Então, conte conosco. Amém? Além dessa parêntese, muito obrigado pelo convite. Obrigado também pelo pastor Aloísio, querido, e a esposa, que são amigos preciosíssimos, lindos. E a gente ficou um tempo assim sem se ver, mas graças a Deus o coronavírus chamou, né? A gente se viu de novo, mas o coração sempre ficou muito tocado. Então, uma honra. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, que orando, pedindo para vocês, para essa reunião específica o Senhor me deu. Eu queria começar com essa passagem em Jeremias, no capítulo 12, onde Jeremias está, como ele se lamenta muito, ele está fazendo uma das lamentações dele para o Senhor, né? Vamos ler ali, a partir do versículo 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos aqueles que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, têm nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro, o destino para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo por causa da maldade dos que habitam nela? Parecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. E eu quero parar aqui um minutinho. Aqui a gente estamos nos encontrando com um momento de grande lamento de Jeremias, tipo, até quando vai acontecer isso? Até quando os injustos vão dominar a terra, né? Que é uma pergunta que muitas vezes acontece, eu acho, no meio do povo de Deus, que às vezes o povo de Deus fica se comparando, né? Vocês sabem, com os outros, dizendo, mas como? Eu sirvo a Deus, aquele não serve, não acontece nada, e de repente o cara tá bem, não sei o quê, né? Parece. Tudo parece. E aqui tem só esse lamento, né? Dizendo a terra tá ruim, a terra tá em luto, o campo tá uma droga, tá tudo ruim. Senhor, e aí? Cadê você? Cadê você em tudo isso? Que é uma pergunta que até nesse período de vírus muitas pessoas fizeram, né? Cadê Deus? Onde é que ele tá? Algumas pessoas, sinceramente, até perderam a fé. Eu vi pessoas, quer dizer, nós somos o povo de Deus que tem autoridade sobre a doença. Eles nos deu autoridade sobre a doença e nós acabamos nos encontrando com um povo que tinha medo da doença. É como se Deus te deu autoridade sobre o diabo, você tem medo dele. Então eu comecei a ver o nosso povo, o povo de Deus se lamentando. Nossa, até quando vai acontecer? Nossa, por que até acontece com gente de Deus? E a gente esquecendo da nossa autoridade, da nossa fé, da nossa posição em Deus. E aqui eu encontro um Jeremias dizendo a mesma coisa. E gosto muito dessa passagem onde o Senhor diz, no versículo 5, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmo te perseguem com os fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Então, o que o Senhor está falando para Jeremias? Está falando, Jeremias, se você não consegue correr com quem vai a pé, como você vai conseguir competir com os cavalos? Eu quero falar desse nosso chamado, porque na Bíblia vocês sabem que tudo está ali por um motivo. Aqui, Deus está falando que Ele tem um plano para nós, que não é correr com as pessoas que correm a pé, mas o plano para nós é correr com os cavalos. Então Ele está falando, se você está se lamentando por uma coisa normal, que está acontecendo, tem um problema, a seca, vocês já viram seca milhões de vezes na vida de vocês, é como falar a inflação, já viram inflação a vida inteira, é como falar, nossa senhora, até quando essa corrupção, já viu corrupção a vida inteira. Então ele está falando, se você não consegue correr com quem vai a pé, quer dizer, se você não consegue estar bem com as coisas naturais da vida, como é que você vai fazer para correr com os cavalos? Que é o teu destino.
né? Porque ele fala, como poderás competir com um cavalo? Então você fala, mas aonde que Deus quer que a gente compete com o cavalo? E eu consigo entender o Senhor fazendo uma comparação, falando, cara, você não está conseguindo correr com o pessoal a pé, mas o meu plano para você é que você possa competir com o cavalo. Eu fui estudar isso um pouquinho, vi no YouTube e tal. Tem alguns homens que competem literalmente com cavalos. Obviamente, eles conseguem correr só até um momento e depois não conseguem seguir diretamente o cavalo, mas tem algumas pessoas que quando sai junto com o cavalo, tem alguns homens que conseguem ganhar do cavalo na primeira, né? E tem essa competição, é feita por poucas pessoas, mas é uma competição de velocidade, é uma competição sobrenatural, né? Que não é natural um homem competir com um cavalo. Então aqui eu vejo Deus falando para a igreja que ele quer algo a mais da igreja. Ele quer um povo que de verdade possa ter aquele nível tão alto para competir com o cavalo. Ele está falando, você nunca vai chegar nesse nível se você não conseguir correr, porque aqui fala, se você te fatiga correndo com homens que vão a pé, que é a resposta de Deus para esse lamento dele, né? Senhor, aqueles fazem mal, e a terra tá assim, e te arrancam as ovelhas, e o meu coração é teu, por que que acontece isso? Eu amo você, mas eles não te amam. E o Senhor está falando, olha, se você não tem a pele dura para poder resistir a problemas naturais, você não pode me servir. Porque eu chamei você para competir com cavalos. Eu sei que eu estou falando hoje para pastores e eu quero dizer isso para vocês. O Senhor tem um chamado sobrenatural para a igreja. A igreja não foi chamada para viver no natural. E às vezes eu vejo a igreja no natural se lamentando, no natural chorando, no natural não conseguindo nem viver os problemas que tem assim cotidianamente, que estamos até acostumados, a igreja cansada, às vezes os pastores mesmo dizendo, sei lá, tem problema econômico, que dificuldade, lá em casa, sei lá, a igreja, não sei, está crescendo, às vezes está em uma coisa estática. E eu sinto o Senhor aqui respondendo para Jeremias, falando, Jeremias, cara, se você não está conseguindo fazer o que é normal, como é que eu posso colocar na tua mão o sobrenatural? Se você está se lamentando dos problemas que tem, assim, geral, como é que eu vou poder usar você num momento diferente? Então, eu vejo o Senhor com uma ideia para nós. E a ideia dele é, eu chamei vocês para competir com cavalos. Vocês não foram chamados para cansar com quem está correndo a pé. Se você não está conseguindo nem ficar com eles, como é que você vai competir com cavalos, que é o teu chamado? Ele fala, se você, no tempo de paz, não se sente seguro, o que você vai fazer quando tiver as cheias do Jordão? Que a gente sabe, né, que as cheias do Jordão, para eles, na época, era algo muito problemático, porque era difícil atravessar as correntes e tudo mais. Então, eu queria hoje falar muito disso, do chamado e da missão da igreja, de nós como igreja. Agora, nós sabemos que Jesus sempre falou de reino, Jesus falou só 2 vezes de igreja no Novo Testamento, nós vamos encontrar só 2 vezes falando de igreja, e ele sempre falou do reino, do reino. A ideia de Jesus sempre foi o reino de Deus, abranger todo o povo de Deus, mas a igreja, ele colocou a igreja no meio disso, né? E qual é a função da igreja? A primeira função da igreja, nós sabemos, é pregar o evangelho, testemunhar, sermos testemunhas de Cristo. E qual é a segunda função da igreja? A segunda função da igreja é aquela de estar em cima do monte, ser luz, ser sal da terra, para iluminar esse mundo. E o que eu estou vendo hoje? Eu estou vendo, assim, o povo de Deus, que é um povo sobrenatural, entrando no natural. Então, as nossas igrejas, muitas igrejas, não todas, graças a Deus, viraram centros de assistência social. Então, a gente ajuda as pessoas, cria as coisas para a pessoa, tem ajuda para o pobre. Outras viraram centro de treinamento humanístico, onde o ego das pessoas está ali no centro de tudo. São poucas hoje as igrejas, todas as pregações motivacionais. Eu estive pregando nos Estados Unidos antes do lockdown,
E eu falei, meu Deus, o que é isso? Não tinha Bíblia, eles nem abrem mais a Bíblia para dizer, olha, está escrito isso, isso e isso. É tudo motivacional. Você pode, você consegue, você não sei o quê, você não sei o quê. Mas o chamado da igreja não é esse. Então, eu creio que o Senhor esteja querendo dizer para a gente, olha, número 1, para de se lamentar de coisas naturais que vão acontecer, crises vão ter, problemas vão ter, problemas na igreja às vezes tem, divisão na igreja tem, acontece no mundo inteiro, está acontecendo, problema com membro tem, problema com líder tem, problema de pastores que não falam com outros pastores e não se frequentam. Tem. Você não pode se lamentar e passar a tua vida pregando sobre isso ou falando disso, porque você está perdendo o teu chamado maior, que é aquele de correr com os cavalos, de competir. Porque correr com o cavalo é diferente de competir. Competir quer dizer, eu estou colocando você lá para você correr com uma velocidade diferente das pessoas que caminham a pé. E eu creio profundamente que os filhos de Deus foram chamados para algo diferente, que não é entrar no natural. Então, eu quero chamar hoje a atenção de vocês e da igreja, através de vocês, para a gente sair do natural. Nós somos seres sobrenaturais. Quer dizer, nós estamos acima do natural. Por que somos seres sobrenaturais? Porque temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós somos um templo ambulante. Aonde estamos indo, nós estamos levando conosco a presença de Deus. Isso não é natural. Nós podemos falar com o Deus dos céus e escutar a voz dele. E temos direções precisas. Eu, às vezes, assim, em problemas econômicos na igreja, assim, Deus, me dá uma estratégia para eu ter mais dinheiro, ganhar, pagar as contas. E o Senhor, ele dá. E uma vez um pastor falou para mim, mas como é que Deus dá isso para você? Como é que você pede? Como é que você faz essa oração? Eu falei, meu querido, nós somos filhos desse Deus. Nós não nascemos para ficar esperando, ouvindo pregação de outros. Eu também ouço pregação de outros, eu acho uma maravilha. É lindo, é sempre bom, mas nós fomos chamados para falar com Deus e para ter soluções diretamente do trono de Deus. E vejo uma igreja perdendo tempo com as coisas que todo mundo perde tempo. O ministro de Deus, sobretudo, não deveria estar nem na boca dele o problema cotidiano, porque nós fomos chamados para olhar muito mais para cima e para levar a igreja a um nível de uma corrida diferente, que não é aquela de caminhar a pé. Então, aqui, Deus está falando, olha, você está cansando com quem caminha a pé. Quer dizer, caminhar a pé, geral, até quem não está acostumado a fazer esporte, consegue caminhar do lado que um que está caminhando a pé, né? Você sabe que é diferente quando uma pessoa está ali, que corre todo dia, aí você não está acostumado a correr, vai ser difícil seguir aquela pessoa. Agora, quem não consegue seguir uma pessoa que caminha a pé? Tipo, só se você tiver uma deficiência, qualquer um. Você pode não fazer ginástica há 1 milhão de anos. Se uma pessoa estiver a pé do teu lado, você vai caminhar, tipo, normal com ela. E ele está falando, você está cansando até com quem caminha a pé. Quer dizer, você está cansando muito com as coisas do natural. Como é que eu vou fazer você competir com cavalos? Então, o Senhor está falando para gente, deixa o natural de lado, deixa os problemas cotidianos de lado, até os problemas que acontecem em todas as igrejas, porque o diabo está querendo muito distrair a nossa atenção e roubar a missão da igreja, que é ser luz do mundo e sal da terra, que é estar lá em cima, que é a nossa missão profética, né? Eu estava estudando esses dias, acho que a janela de Overton, né? Vocês conhecem, já ouviram falar de Overton, todo mundo? Quem já ouviu? Levanta a mãozinha assim, quem conhece isso? Ok, alguns. Então, eu estava ali lendo, Overton foi um sociólogo muito importante, que morreu em 2003, e acho que era de 1960, e ele criou essa teoria da janela de Overton, né? Que é uma teoria que hoje estudam em todas as faculdades e estudam a janela de Overton, sobretudo na publicidade. Por quê? O que Overton fala? Vou falar para aqueles que talvez não sabem direitinho. Ele diz assim, olha, ele chama de janela porque ele diz que as pessoas pegam uma parte da verdade, não a verdade inteira. Então,
só uma janela, na verdade. E ele dá 6 steps para a janela de Overton. E ele fala assim, olha, o primeiro step é que chama engenharia social hoje, isso que ele está dizendo. O primeiro step da janela de Overton é assim, é proibido, é como se tem algo na nossa mente, algo que nos pregam, sei lá, como tipo o aborto. Vamos pegar assim o aborto. É proibido. Não pode ter, não tem e acabou. Daí Overton fala assim, olha, é proibido, mas de repente passa para o segundo step. Qual é o segundo passo? É completamente proibido, mas tem alguns casos que você poderia fazer o aborto. Então, daí ele fala que dessa completamente proibido, de repente você dá uma exceção. E é uma exceção, né? Sei lá, a menina foi violentada, ou a criança está colocando em risco a saúde da mãe. Então, essa exceção, a mídia e as lobbies pegam essa exceção e começam a trabalhar em cima dessa exceção, martelar a exceção. Então, na realidade, você vai ver e fala, puxa, mas foi um caso. Mas esse um caso vira nacional, vira manchete, vai em todas as televisões. Nós só vemos esse caso. Então, isso vai trabalhando na mente das pessoas. Aí, aquelas que eram eu nunca vou fazer, começam a dar uma possibilidade. Depois, elas entram no terceiro step da janela de Overton, que começam a superar a proibição, falando, bom, talvez não seja tão mal assim. E continuam a bombardar a mente das pessoas com a lobby e com alguns casos. Aí você vai entrar na parte número 4, que eles começam a aceitar. A parte número 5, eles começam a fazer raciocínios em cima disso. Aí começam aqueles debates. É justo ou errado? Tá certo ou tá errado? Não, tá certo abortar, mas não tá ou não tá, como é que não é. E começam a usar várias coisas, trabalhar na mente das pessoas, até que chega no ponto número 6, que vira lei, e se você diz, eu acho errado, você pode até ir para a cadeia, porque você está dizendo uma coisa que era óbvia e que hoje mudou a cabeça das pessoas. Então, Overton, ele diz, por isso que muitos publicitários estudam, óbvio, se a gente estudar isso com a luz do evangelho, nós vamos entender também, talvez, como seja importante a gente começar a pregar algumas coisas, verdades do evangelho e bater ali. Quem que faz isso? As lobbies. Vamos dar um exemplo para vocês, olha como eles mudam. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de janela de Overton está tirando a autoridade da igreja. Você vê que agora eles começam a falar, a igreja não tem que falar nada, a igreja é leiga, a igreja não tem que opinar. O governo não tem, o presidente não tem que falar de Deus. Ele é leigo. Eles estão querendo tirar a função da igreja, mas a função da igreja é aquela de gritar a verdade em praça pública, né? A palavra protestantes quer dizer isso. Quer dizer ir na praça e gritar a verdade. Então, estão querendo tirar a nossa função profética. E estão conseguindo porque a gente está ali, cansando com quem está caminhando a pé. Em vez da gente colocar a nossa visão e toda a nossa força para poder realizar a chamada profética da igreja, que é gritar a verdade, que é ser luz do mundo e sal da terra, e isso é competir com os cavalos. Por quê? Competir com os cavalos quer dizer, a gente vai competir com a mídia, a gente vai competir com os governos que detam lei, a mídia que deta lei, e nós vamos estar ali detando lei, porque é o que nós fomos chamados para fazer. Nós temos que estar correndo com a galera lá em cima e não ficar preocupado com o que está aqui embaixo, não ficar preocupado com o que é normal, porque Deus vai tomar conta disso. Ele falou, você olha para o meu reino, o resto eu vou pensar. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo da janela de Overton que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Vamos pegar a homossexualidade. Era assim, a homossexualidade era proibida. Ninguém era de acordo. Acabou. Não era, é um desvio, acabou. Aí eles começam com um caso onde, sei lá, bateram em alguém que era homossexual, insultaram. Se você colocar na balança, é um caso.
Não é um monte. Aí pega um caso. Aí, em cima desse caso, vira manchete, todo mundo fala, a televisão fala. A lobby dos homossexuais, que é enorme, porque ela é paga pela moda. Vocês sabem que a moda é gay, os cabeleireiros são gays, os produtos de beleza são gays, sempre foram. Então, eles têm muito dinheiro. A moda não vai em crise. Eu moro em Milão, capital da moda. A moda tem dinheiro, a moda não vai em crise, porque quem compra e financia a moda está lá em cima. Aí eles financiam e financiaram por um tempo uma ideia. E era essa a ideia, olha, todo mundo que é um homossexual, uma lésbica, nascem assim. Vocês lembram disso? Que tinha essa polêmica? Você nasceu ou não nasce? Nasce ou não nasce? Logicamente que a gente acha que não nasce. A gente tem certeza que não nasce porque a gente crê na Bíblia. Muita gente pensava como a gente. Aí eles começaram, por isso que chama finé, janela. Eles começaram a pegar uma janela da verdade, não a verdade. Você sabe que quando você olha para fora de uma janela, você não vê tudo. Você vê um espaço, mas você não vê 360 graus, você não vê atrás, você vê a janela. Aí começaram a falar, nasce homossexual, nasce, coitadinhos, eles nasceram assim, a gente está batendo, matando, matando. O que acontece? Que o povo começa a acreditar, passa naquele terceiro nível, dizendo, pode ser que seja assim. Começa a aceitar, e vai no quinto nível, que é aquele onde a gente está vivendo, passando no mundo, do quinto para o sexto, que é aquele que todo mundo começa a fazer debate. O pastor faz debate? Não, você não tem que falar disso. O pastor tem que falar disso. Eu até, uma parêntese boa para o Silas aí no Brasil, talvez o modo como ele fala é meio agressivo, tal, mas pelo menos ele fala. A igreja tem que falar, a igreja fica com medo, por quê? Porque a lobby vai e a lobby bate. E a lobby bate, o que faz a igreja? A igreja começa a falar, puxa, Senhor, olha o que eles estão fazendo, olha como é que está o mundo, olha como vai ser difícil. Só que ninguém tem coragem, poucos têm coragem de ir lá e correr com os cavalos, de ir lá e debater com os cavalos. A gente fica cansado de caminhar com a galera que está caminhando a pé. A gente fica cansado com o problema normal e não estamos respondendo ao chamado da igreja, que são dois: pregue o evangelho e seja a luz do mundo. E a gente está ficando tímido. Por quê? Porque as lobbies estão crescendo e vão crescer mais. Então, eu creio que nesse momento, como pastores, nós temos o dever de usar o nosso púlpito. Eu sei que tem gente que fala, não quero nem falar, vou fechar a igreja. Nós temos o dever de usar o nosso púlpito e começar a gritar algumas verdades da Bíblia. O que eu creio? Eu creio que a gente não precisa nem falar que uma coisa está errada, porque quando você conhece a verdade, você vai saber onde é que está a mentira. Então, eu não preciso contar a mentira para você. Se eu prego a verdade, por exemplo, eu estou aqui num grupo de pastores. Quando uma pessoa diz uma doutrina falsa, a gente, na hora, se levanta a antena e fala, não está escrito isso, não. O que essa pessoa está falando? Aonde que ela pegou isso? Não fala? Você sabe como é que é, né? Quando você fala para pastores, o pastor tem 20 antenas. Daí você vai falar uma passagem bíblica, você já sabe. Aquele lá, a galera fica assim pensando, vamos ver o que vai falar. Por quê? Porque nós temos uma antena para a verdade. Nós conhecemos bem a Bíblia. E se a pessoa fala uma palavrinha, cara, você já vai falar esse negócio aí, ó. Porque nós conhecemos a verdade. Então, o que eu estou falando é, não vamos usar o púlpito para fazer polêmica, mas vamos pregar a verdade. A verdade, nesse caso, estou dando o exemplo, nem quero entrar no mérito, mas dando o exemplo, por exemplo, do homossexualismo. Vou falar a verdade. Deus criou você com uma identidade. Deus é o Deus da identidade. Ele fez assim, ele criou a anatomia desse jeito. Agora, olha o que Overton explica. O que é natural acaba sendo, se a igreja não levantar a voz, como se não fosse. Por exemplo, a gente vai... É como dizer para as pessoas, a água é úmida. Ou dizer... sei lá, o céu tem estrelas. É uma coisa óbvia, não é óbvio? Não é óbvio a anatomia do ser humano, homem e mulher? É óbvio que a reprodução tem que ser feita, que a anatomia do corpo é para ser assim. É assim, é tão óbvio. Hoje a gente está tendo que explicar. E se você pensa diferente, o povo olha para você errado.
até às vezes dentro da igreja. É como se eu pego a água e todo mundo sabe que é água, porque todo mundo sabe que é água. Mas eu começo a falar que é uísque. Aí eu falo, não, mas olha a cor dela. Essa água aqui poderia ser uísque. Eu bato tanto nessa mentira, porque é a mentira. A Overton diz que eles fazem da mentira uma verdade, que, cara, a galera acaba acreditando. Então, nós estamos num momento, no mundo, onde o pai da mentira, ele está se levantando com tudo que ele pode para manipular as pessoas. E olha, por exemplo, sei lá, no coronavírus, a manipulação. Eu vou ler uma coisa para vocês terem uma ideia. Eu creio, eu não sou negacionista, tá? Vou abrir essa parênteses. Não creio, como muitos, que não existe o vírus. Você sabe que na Europa, eu não sei no Brasil, mas aqui tem gente que não acredita que existe o vírus. Eles vão nas praças, se abraçam sem máscara, pois morrem, né? Mas tudo bem. Eles acreditam nisso. Mas eu vou mostrar uma coisa para que a gente possa entender a manipulação da coisa. Olha, isso daqui é uma indagem que fizeram aqui na Itália, do dia 1º de janeiro ao 1º de maio desse ano, 2020, ok? O número de contagiados de janeiro até maio era esse, no mundo. Agora já é bem maior, obviamente. Eram 237.469 pessoas que morreram pelo coronavírus, ok? De janeiro até maio. Olha quantos morreram de malária. 327.267. Aí você fala, por que eles não fazem essa pressão sobre a malária? Aí você pode falar, bom, porque a malária não interessa a todas as nações do mundo, interessa só algumas. Então vamos lá, suicídio interessa a todas as nações do mundo? Todo mundo se suicida no mundo inteiro? Se suicida. Olha o número de suicídios enquanto o coronavírus era 237.469. Número de suicídios, 357.785. 100 mil a mais, um pouco mais de 100 mil a mais. Acidentes nas estradas, 450 mil no mesmo período, 388. Por que a gente não tem um bombardamento na televisão sobre acidente estradal? Gente, coloca a cintura, não sai, toma cuidado, e não sei o quê, e antes de sair, faz isso. Por que os jornais não falam disso o tempo inteiro? Vamos falar do câncer. No mesmo período, no mundo morreram 2.740.193 pessoas de câncer. Quase todo mundo sabe que 90% das doenças do câncer, de tumores, são doenças psicossomáticas, quer dizer, pessoas que sofrem muito, a maioria, tira aqueles que, sei lá, que fumam, tal, mas a maioria são, não tem, ninguém sabe de onde vem, porque vem de algo de dentro, a pessoa está tão mal que ela acaba tendo um câncer. Eu tenho agora uma na igreja que o marido dela traiu ela, 3 meses ela está com câncer. Sofrimento, não tem ninguém na família que sofre. Doenças infecciosas, 4.331.251. Quer saber o número de abortos? 14.184.388. Porque o coronavírus é o menor índice de mortes de tudo isso. Quer dizer, olhando aqui, colocando junto o suicídio e a fome, o mundo está precisando de Deus, na realidade. A gente deveria bombardear, a mídia devia bombardear, falando de Deus. Por que nós temos 3.731.427 pessoas que morrem de fome no mesmo período do coronavírus e não estão bombardeando a gente? Estão bombardeando sobre o vírus. E agora continuam a bombardear sobre o vírus. É óbvio que o vírus existe, mas é óbvio que nós sabemos que no mundo inteiro eles aumentaram, fizeram, agora começou a entrar num lance de casa farmacêutica, que são todas aqui na Europa, já está tendo guerra. Quem que vai vender esse vírus, não sei o quê, o Bill Gates e etc. Por que eu estou falando disso? Porque a igreja está muito tímida. A igreja é o que eu falei no começo. Pastores morrendo de medo de morrer pelo coronavírus. Cara, se você morrer pelo coronavírus, você vai no céu. O Steve Jobs dizia isso. Ele dizia assim, que estranho esses cristãos. Todos vocês falam que o céu é maravilhoso, mas ninguém quer ir para lá.
Aí eu falo, cadê a nossa fé, né? Porque a gente fala o céu, que lindo que é o céu, como que o céu vai ser maravilhoso, e Deus e os anjos. E por que que quando a gente fica doente ou quando tem um risco de vida, nós estamos entrando na desesperação? Tem pastores que nem oram assim porque estão com crise de pânico, porque entram em depressão. Queridos, Deus é Deus, a gente não pode ficar. O que eu quero deixar claro é isso, olhando essa passagem que eu vi aqui de Jeremias. Nós não fomos chamados para chorar com coisas pequenas. Nós somos filhos de Deus. Ah, mas não existe a depressão, não sei o quê. Existe porque estamos tirando o foco da nossa fé. O que faz a diferença entre nós e o mundo inteiro é a nossa fé, a vitória que vence o mundo. Quer dizer, Deus nos deu já a chave para tudo que nós estamos vendo. A vitória que vence o mundo é a tua fé. Então, a vitória que vence o mundo não é só fazer assistencialismo. A vitória que vence o mundo não é absolutamente só fazer cultos motivacionais e mostrar para as pessoas que elas são maravilhosas e que elas podem. O que vence o mundo é a nossa fé. Então, chegou a hora que nós temos que nos levantar em fé. Nós temos que voltar a pregar fé. Pregar fé, o ABC da fé. Então, a palavra de Deus ali em Tiago, quando fala que o homem inconstante, o homem que duvida é inconstante em todos os seus caminhos, esse homem que não tem fé, obviamente, né? Porque está falando de que é algo peça com fé, não pense que vai ter nada do Senhor. Está mostrando que quem não tem fé são pessoas inconstantes, né? A palavra pistes, ela tem a ver com a palavra, com essa fé. Eu ouvi uma vez uma tradução muito legal de um professor grego, ele falava, é como meter o peito, a palavra pistes, porque tem a origem de peito. Ele falava, é dar cara, é entrar na luta que não é tua, é fazer aquele passo de fé porque o Senhor está conosco, é dar aquele passo a mais porque nós acreditamos, é declarar, a igreja tem que voltar, nós temos que voltar a pregar dos nossos púlpitos, aquela fé simples, aquela fé que trouxe conversão para o Brasil. Eu lembro, quando eu morava no Brasil, assistia assim, umas favelas, eu lembro de uns testemunhos daquelas senhorinhas da Assembleia de Deus, que era maravilhoso. Eu orei, eu jejuei, eu decretei, eu declarei, e o meu filho era bandido, estava na droga, e agora ele é pastor, e agora ele cuida da igreja, e agora ele saiu disso. Eu sei que vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. E a minha pergunta é, cadê essa fé na igreja? Cadê esse povo que tem um problema econômico e fala, o meu Deus é o meu Deus, o justo não vai pedir esmolas, eu não lembro como que diz em português essa passagem da Bíblia. Não vai ter que ter essa necessidade. O justo, ele não vai. A miséria... Existe a pobreza, então você pode ser pobre, mas miserável não, é diferente. Em Deus não pode, o justo não vai. Em italiano diz mendicar, eu não sei se é isso, como é, pedir esmolas. Falou, o justo não vai fazer isso. Então, ou a Bíblia está mentindo, ou a gente está errando. Então, eu estou vendo uma igreja fraca, porque se adapta, se lamenta e chora sobre coisas que são, para um cristão, deveria ser super natural. O cara resolveu deixar, sei lá, virou as costas e foi embora da igreja. Acontece. E aí? A gente não tem mais nem que chorar com isso, nem que sofrer com isso. Acontece. Foi embora um, graças a Deus vai chegar outro. O reino de Deus não vai parar por isso. Eu não vou ficar chorando por isso. Tem a crise econômica. Quantas crises a gente já viveu? Pensa o Brasil, quantas crises econômicas vocês já viram. Não tem que entrar nessa. A gente tem que sair dali, colocar os nossos olhos no reino. Então, esse é só um alarme para dizer, nós nascemos para correr com cavalos. Deus quer que a gente compita. E eu vejo essa figura do cavalo, eu vejo algo que não é natural. Eu vejo a gente competindo com a mídia. Eu vejo a gente competindo
com os valores das lobbies. Eu vejo a gente competindo e ganhando deles. Porque às vezes a gente fala assim, porque eles são muitos, a lobby dos gays é grande, a lobby, não sei, da mídia é grande. Eu creio assim, aqui na Itália é diferente do Brasil, né? Muitas vezes conquistar um italiano e o povo às vezes fala, as igrejas são pequenas. Eu falo, queridos, você com Deus é a maioria. Não é uma pessoa que tem Deus, ela é a maioria e acabou. Não tem lobby, não tem nada. Mas eu vejo que a igreja, ela perdeu força. Próprio como diz a passagem, ela começou a cansar caminhando no natural. Então ela esqueceu que ela nasceu para viver no sobrenatural, que ela nasceu para dominar tudo isso, que ela nasceu para decretar. Vocês, não sei se vocês lembram, mas acho que sim, daquele tempo onde era tudo amarrado. Vocês lembram do tempo do amarrado? Tá amarrado! Lembram disso? Lembram do tempo da batalha espiritual? Aquele era o tempo onde o avivamento explodiu no Brasil. As igrejas pequenas, não tinham igrejas tão grandes, começaram a explodir. Era o tempo das vigílias, era o tempo do monte, era o tempo da declaração, era o tempo de entrar em batalha espiritual. Tudo bem, alguns exageravam, vinha um demônio em todo lugar, é óbvio. Mas agora não vem nenhum. Daí você fala, via antes em todo lugar, agora não tem. Não tem. Um pastor falou para mim, eu falei, mas ainda tem manifestação no Brasil, nos cultos? Faz anos que eu não vejo uma manifestação num culto, não. Talvez se você quiser ver uma manifestação, tem que ir lá no Universal. Eu falei, não é possível isso. Em qualquer igreja, podia ser presbiteriana rígida, daquelas assim. O cara caía endemoniado, porque tinha um nível de fé e de oração, na realidade, simples. Talvez nós aprendemos muito da Bíblia e perdemos aquela fé original, simples, onde eu decreto mesmo, onde eu jejuo, onde eu confesso de manhã, à tarde e à noite, eu confesso a palavra de Deus, eu declaro a palavra de Deus, e aonde eu não vivo pelas circunstâncias, eu não fico cansado. E eu vejo a Igreja de Jesus hoje cansada com as circunstâncias normais, em vez de deixar tranquilo, a circunstância vai ter sempre, problema vai ter sempre. Teve na época do Antigo Testamento, teve na época de Moisés, teve na época de Abraão, teve em todas as épocas vão ter problema. É como Jesus falava, os pobres vocês vão ter sempre no meio de vocês. Então ele já falou, queridos, não vai ter uma solução para a pobreza até eu voltar. O pobre vai estar sempre no meio de você. Então o que você vai ficar? Não estou falando que você não tem que ajudar o pobre, mas você vai ficar se lamentando porque tem pobre, por causa da pobreza, porque está difícil. Não, você vai olhar para o alto e vai falar, eu tenho um chamado maior do que ficar olhando para o natural. O problema natural não deveria ser mais o problema do cristão. O problema do cristão deveria ser como é que eu vou competir com o cavalo? Como é que eu vou ganhar a competição desse cavalo? Aí entra nas nossas estratégias para usar a mídia, entra também nós usando a nossa janela de Overton e gritando a nossa verdade em Cristo. Aí entra o que eu vou fazer. O mundo pode estar caindo. O que eu vou fazer para eu competir com o cavalo? Porque aí é meu chamado. Então, isso tem a ver com um nível de fé diferente, isso tem a ver com um nível de envolvimento na sociedade completamente diferente, sem perder a autenticidade que você precisa ter numa competição, sem perder a disciplina, porque você sabe que quando uma pessoa, um corredor, ele tem hora para dormir, ele tem que comer de um certo jeito, não pode fazer qualquer coisa. E quando é um corredor de competição, o estilo de vida dele é muito mais rígido até, né? Porque ele quer ganhar e ele não quer só competir. Então eu creio que Deus está nos chamando a parar de cansar com o pessoal que está caminhando a pé, porque não é o nosso chamado. E eu quero falar hoje, sobretudo, no coração dos ministros. Deus tem algo maior para nós. Deus, eu creio que Ele queira que nós possamos ser envolvidos com a verdade. Nós estamos nos últimos tempos, acho que todo mundo está entendendo isso, né? A gente não sabe quanto tempo vai ser, mas a gente está dando uma olhada em volta e está falando, nunca teve uma pandemia mundial desse jeito.
Nunca teve uma economia que vai... A gente só vai saber como é que vai ficar a economia quando passar, né? Porque ninguém sabe os danos de tudo isso. E é uma igreja que precisa entrar no momento profético dela, mais do que nunca. Pode ter perseguição para isso. Quando a primeira igreja entrou no seu momento profético de proclamar a verdade em cima da montanha, ela teve perseguição. E nós temos que não ter medo, porque a vitória é nossa. Se Deus colocou a gente para competir com um cavalo, é porque Ele sabe, Ele já nos deu a vitória. Nós somos o único povo no mundo que sabe como é que vai acabar essa história. Então, que possamos nos animar e nos envolver mais. Se eu pudesse dar assim, um título a essa pregação, esse pensamento, era: vamos nos envolver mais com a verdade da palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Não permitir que essa pregação motivacional... Eu não estou dizendo que não pode ter, de vez em quando, uma pregação motivacional, mas não pode ser que todos os nossos púlpitos sejam hoje uma pregação motivacional. Parece assim, que você está num curso de liderança de business. Eu às vezes vejo alguns cultos até do Brasil e falo, cara, cadê Deus em tudo isso? Você pode, você consegue, você vai melhorar, porque você vai crescer, porque a tua mente não sei o quê. Isso, cara, isso nem nada a ver com Deus. A vitória que vai vencer o mundo não é a nossa estratégia, não é copiar o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós não precisamos copiar o mundo, é o mundo que tem que nos copiar. Deus já falou, eu vou te dar uma chave para a vitória. Qual é? A tua fé. Voltem a pregar a fé. Então, eu estava orando hoje por essa reunião e o Senhor me dizia isso, me dizia, eu quero, e eu estou falando em um momento, assim, em um modo profético para vocês, eu quero que a minha igreja volte a pregar aquelas pregações de fé mesmo, de ficar firme na palavra de Deus, de decretar a palavra de Deus. Ensinem o meu povo de novo a viver por fé. Por quê? Porque tem uma diferença entre crer e ter fé. O diabo crê, mas ele não tem fé. Quando a gente vai ali na lista dos heróis da fé, o que eles dizem? Então, Abraão teve fé porque deu Isaac. Rabi, a prostituta, tá nos heróis da fé porque ela acolheu os espias. Então, tudo que você vê naquela galeria dos heróis da fé eles são justificados por ter feito algo e não por ter acreditado em algo. Então, a igreja está entrando muito... Por que tem menos cura hoje na igreja do que já teve? Menos libertação do que já teve? Porque, assim, eu creio... Se você perguntar para um crente, eu creio que Deus pode curar. Mas quando eu estou doente, a primeira coisa que eu faço é ficar preocupado e procurar todos os médicos do mundo. Mas eu creio. Então, eu creio na cura, mas eu não tenho fé na cura. Porque se eu tivesse fé na cura, eu ia fazer algo prático para buscar a minha cura. Porque na galeria dos heróis da fé, todo mundo fez algo prático. Moisés teve fé, a mãe de Moisés teve fé, então ela foi lá e libertou Moisés da água, a filha do faraó. Então, é uma fé ativa. Então, eu comecei a ver uma igreja que crê, mas não tem fé. E tem uma diferença entre crer e não ter fé. Então, nós temos pessoas hoje que, se você falar, você crê que o Senhor pode fazer um milagre na tua vida? Ela vai falar, eu creio. E por que você não está vivendo de milagre? Por que você não está entrando no milagre? Por que você não está fazendo algo prático para ver o teu milagre? Porque eu creio, mas eu não tenho fé. Parece que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Aqui na Itália, você vai encontrar muitas pessoas que vão falar, eu creio em Deus, mas eles não têm fé. Então, é uma nação, o continente europeu tem muita gente que crê em Deus, mas eles não têm fé. Eles não agem em cima do que eles acreditam, eles só acreditam. Quando você age em cima do que você acredita, aquilo é fé. Quando você não age em cima daquilo que você acredita. Mas nós sabemos que não é pelo que você acredita que o mundo vai ser mudado, você vai vencer o mundo. Mas é a vitória que vence o mundo, é a tua fé.
É o que você faz do que você acredita. Então, nós estamos tendo um povo que crê muito no Senhor. Você vai perguntar, vai falar, lógico que eu creio. Você crê em libertação? Creio. Você crê que Deus ele é o Deus da provisão? Creio. E por que, então, quando você está num momento de provisão, você não entra na fé? Então, nós temos muitas pessoas na nossa igreja, nas nossas igrejas, no mundo inteiro, que vivem sem aproveitar o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que faz milagres. E é uma igreja a quem foi dada autoridade sobre os demônios e sobre a cura. Mas é uma igreja que tem medo deles, medo do que o diabo pode fazer, medo do que o mundo pode fazer e medo de ficar doente. Então, é uma igreja que esqueceu da fé. Ela continua sendo uma igreja crente, mas não é um povo que caminha por fé. O Senhor dizia para mim, o que eu quero da minha igreja hoje, não só para vocês, eu acho que é algo geral, eu quero que a minha igreja volte a ter fé. Eu quero que o meu povo, que os meus ministros ensinem o meu povo a ter fé e ensinem o meu povo que eles nasceram para fazer coisas grandes. Eles nasceram para competir com os cavalos, mas eles estão se cansando, até caminhando com as pessoas que vão a pé, porque estão colocando os olhos nas circunstâncias e não na grandiosidade de Deus. Deus, ele quer voltar a ser grande. Deus, ele virou muito amigo, né? Ele é amigo, querido, gente boa. Ele é também. Mas eu creio que o Senhor, ele quer voltar a ser o Altíssimo na nossa vida. Ele quer voltar a ser o excelente. Ele quer voltar a ser aquela grandiosidade que você não pode fazer outra coisa do que se inclinar e adorar a grandeza dele. Eu quero liberar essa palavra sobre vocês. É algo que o Senhor tem falado comigo para a igreja dele. E, em um modo particular, essa noite, Deus falou que eu estou derramando aí em cima de vocês. É algo que Deus falou comigo hoje à tarde, quando eu estava orando por esse momento. Que Ele quer uma igreja que tenha dons, Ele quer uma igreja que tenha milagres. Ele quer que dos nossos púlpitos nós voltemos a ensinar o povo a se mover nos dons, a se mover no profético, a se mover na cura, a se mover no sobrenatural e a ser essa luz do mundo, essa voz profética e não permitir que nenhum governo, nenhuma pessoa nos cale. E não precisa ensinar o errado, precisa ensinar o certo, porque quem sabe o certo sabe reconhecer o errado. Em nome de Jesus. Amém? Queria orar com vocês sobre isso um momentinho. Posso? Sim, pastora. Querido Deus, nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis aqui na Terra. E sabemos que você está voltando. E sabemos que o papel da tua igreja é mais importante do que nunca. Porque você falou que no fim dos tempos o amor de muitos vai esfriar. E nós estamos aqui para trazer essa luz e para trazer esse sal na fé das pessoas. Nós sabemos, Senhor, que tem muita gente que está acostumado a ir na tua casa, mas o sal é aquilo que dá aquele sabor maravilhoso. E a luz é aquilo que quebra a escuridão. Eu oro hoje pela tua igreja no Brasil, através da ARC, hoje aqui, para que em nome de Jesus você fortifique os teus pastores, os teus ministros. E, Senhor, que você dê um espírito de revelação e de sabedoria para o chamado deles, que é um chamado que vai além até da própria igreja, mas é um chamado da igreja como um todo, como corpo de Cristo, sendo voz profética. Eu oro, Senhor, que você libere, que você avive o dom que está dentro deles, o dom ministerial, o dom dômata, o dom carismaton, que em nome do Senhor Jesus, desses púlpitos, possa sair muito milagre, muito óleo, muita unção, muito povo de fé, muito povo de oração, muitas vigílias. Às vezes a gente falando disso parece que a gente está voltando para o passado, mas a tua palavra é a mesma ontem, hoje e para sempre. O que funcionou ontem vai funcionar hoje, vai funcionar amanhã, porque a tua palavra é imutável.
E o que você nos disse é que a chave é a nossa fé. A chave para vencer todos os sistemas do mundo é uma igreja que caminha por fé, não uma igreja que crê, mas uma igreja que caminha por fé, uma igreja que pratica a fé, ministros que praticam a fé, ministros que passam horas na tua presença. Senhor, eu oro agora para que você coloque saudade da tua presença para aqueles que não estão assim, tão nela, tão dentro, e para que em nome de Jesus você o chame. Essa tarde, quando eu orava, o Senhor falava, sabe? Falava assim para mim, às vezes, filha, eu tenho saudade dos meus ministros. Eles estão tão ocupados com organizações, tão ocupados com o que vão fazer, o que não vão fazer, com o governo de todas as coisas, que eles esquecem que eu sou a fonte de todas as coisas, que eu sou a água, que eu sou o alimento, e que eu tenho saudade dos meus filhos, de poder falar com eles, de poder ensiná-los, de poder dirigi-los, de poder dar eu estratégias e conduzir com eles. Por isso, Senhor, eu oro que esses pastores e através deles, todas as pessoas que eles influenciam, que você avive todos os dons do Espírito Santo na vida de cada um deles. Que você avive os dons de cura. Que você avive, em nome de Jesus, todo aquele momento de libertação, de batalha e confronto com o inferno para vencer. Porque nesse momento você precisa da tua igreja competindo com cavalos. A tua igreja seja fortificada. Que em nome de Jesus você fortifique cada ministro que está aqui. Em nome de Jesus você tire os olhos de cada um dos problemas cotidianos, normais da igreja, normais da nação. E que a preocupação deles, a nossa, seja o teu reino, seja como ser voz profética da verdade, aonde nos encontramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra muito, muito abençoadora, uma palavra do coração de Deus, realmente. Foi o que a pastora colocou aqui, que buscou isso de Deus e de fato, essa palavra vem a tocar numa realidade, de fato, é uma evidência de que precisamos, de fato, começar a nos mover em fé. E, principalmente, esse título, Vamos nos envolver com a verdade, é o que nós precisamos mesmo, né? No início da caminhada nessa pandemia, nós estávamos orando com muito mais intensamente, né? É interessante quando a gente as coisas vão se acomodando e a gente vai entrando nessa canseira do comum, né? Dos passos com os noticiários e vai entrando na chamada que eles já até colocaram massificaram a ideia de nova normalidade. Então a gente vai entrando nessa sintonia de forma tão sutil como Satanás vai operando dessa forma, né? Ele vai convencendo pela repetição. Então esse aprendizado hoje dessa regra eu não conhecia, mas de fato é um ensino muito forte que pode ser aplicado em muitas realidades que nós estamos examinando hoje. E perceber, por exemplo, a oração que estamos fazendo lá atrás, há meses atrás, era lá, 2 Tessalonicenses 1:6, quando o Senhor fala, é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E ele diz no versículo 7, e vós que sois atribulados, alívio. Então, nós paramos e entramos dentro não, isso aconteceu porque tinha que acontecer e tal, mas, de fato, quando a gente percebe o que está por trás, as mentes que traçaram isso tudo, as estratégias e toda a forma de sutileza que está por trás desse jogo, e nós não podemos ter essa mentalidade, temos que guerrear um nível de desmontar isso, e a única forma da mentira ser, de fato, demonstrada é levantando
a verdade, a pregação da verdade. Então, não precisamos estar preocupados com a heresia, porque quando você prega a verdade, tudo aquilo que é contra a verdade, ou que a verdade denuncia, vai sendo desmoronado, vai desmoronando, é o que nós estamos percebendo. Essa palavra, ela é uma palavra de edificação tremenda. Eu queria até passar os comentários aqui do apóstolo Luísio. Eu anotei várias coisas importantes aqui do que foram ditas aqui, mas eu classificaria essa palavra, nesse momento, uma palavra de destino. É uma palavra que traz uma direção, fala a respeito de algo que parece-nos antigo, mas que é onde a fé está colocada. Ela diz que permanece a fé, a esperança e o amor. A fé é a base daquilo que está lá atrás. Nós não podemos esquecer o alicerce, o fundamento. Então, isso fala da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a esperança que está ali adiante, ela só é esperança, só está viva em nós porque a fé está fortalecida, a fé está ali presente. E nós não podemos deixar, de fato, de pregar. Eu acho que essa pandemia veio trazer a luz de que os pregadores precisam voltar a colocar a voz fora das quatro, como dizia o Caio Fábio, né, que é o sal fora do saleiro, mas nós precisamos, de fato, ser a expressão da pregação do Evangelho fora, quer dizer, impactar. Se eles usaram essa estratégia como uma cartilha e que foi tendo eficácia, porque o que se verifica hoje é que houve eficácia naquilo que eles fizeram. Nós precisamos desconstruir isso, trazendo entendimento Hoje, de que a verdade... praticamente hoje, todas as agências de publicidade do mundo estão estudando a engenharia social, né, que foi esse nome que Overton deu, para fazer qualquer tipo de publicidade. Então, eles entenderam que se juntos, eles pegam uma verdade e começam uma mentira, no caso, por exemplo, que eu mostrei para vocês, eles pegam uma mentira, eles bombardeiam tanto naquela mentira que o povo acredita que é verdade e o que era verdade passa a ser mentira. Então, eu imagino, nós que temos a verdade, nós podemos usar a janela de Overton para o reino de Deus, transformar ela e falar, por que a igreja não pega uma temática que é verdadeira, uma temática importante, tipo, sei lá, sem Jesus não existe salvação. E se todos nós, porque você vê, a lobby gay inteira, ela tem uma voz só. Porque ela sabe que se ela pegar uma mentira dela e jogar todo mundo junto, o povo acredita. Então, por que nós não pegamos algumas verdades do Evangelho e começamos, como igreja, a falar, vamos bater nessa? Até a hora que entra na cabeça das pessoas que é isso, né? Porque é esse bombardamento que acaba entrando. E eu mostrei para vocês com números na mão que hoje esse vírus é algo sobrenatural, porque o mundo está morrendo hoje, na realidade, contando tudo, está morrendo, mas sem Deus, está morrendo tudo, porque o suicídio, a fome, é tudo gente sem Deus, sem amor pela sociedade, etc., que é sem Deus mesmo. Então, é muito importante a gente saber disso e entrar, né? Entrar, nós também nessa engenharia social aí, mas usando-a para o reino de Deus. Amém. Aleluia. Eu vejo esse momento como clamor, olhar a injustiça que é ao redor de nós e pensarmos assim, Jesus disse assim, vocês vão clamar por isso, mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, esse momento que as pessoas... O Senhor está às portas, o cenário está já praticamente mostrando, mas o nosso comportamento não é o comportamento de quem está esperando para a vinda do Senhor agora, porque é um comportamento de despreparo, assim, não estar focado, desfocado dessa realidade, da urgência que de fato nos traz a convicção de que é urgente, que é uma questão não de importância, mas de vital importância, ou seja, é uma questão de vida ou morte. Então, precisamos entender que essa geração está se perdendo e que nós não podemos estar assim sem compreender o que significa a igreja gloriosa, a igreja que é preparada para estar com o Senhor. Não é uma igreja
cheia de manchas, cheia de máculas, é uma igreja ativa, uma igreja que, no mínimo, se o final das coisas são maior do que o início delas, então aquilo que foi a igreja primitiva, que foi um impacto, pessoas destemidas que iam ali para muitas vezes, para o sacrifício consciente, porque tinha uma expectativa da glória e uma compreensão de que já estavam com isto revelado de uma forma muito clara. Como a igreja final pode ser uma igreja intimidada, acovardada, uma igreja que, como diz Maria, vai com as outras, né? Estarmos indo na conversa. Essa palavra, temos que correr com os cavalos, se não estamos preparados para competir com coisas naturais, como vamos ser colocados nas sobrenaturais? E nós temos expectativa do sobrenatural, temos expectativas de que o avivamento, que é vidas sendo impactadas, aconteçam. Essa é a nossa expectativa do romper dessa pandemia. É vidas sendo salvas, pessoas sendo impactadas. Essa palavra é uma palavra de alinhamento, é uma palavra de destino, uma chamada a voltar à base, ao fundamento, à fé. É isso que... A gente pode imaginar também que a igreja dos últimos tempos, né, que a gente identifica com Laodiceia, é uma igreja morna. Uhum. Então, o que você faz quando alguém é morno? Tem que botar fogo nele para ele ser quente. Então, é o momento. A Bíblia diz que nos últimos tempos a fé de muitos vai se esfriar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que bombardear na fé. Como Deus já falou para a gente, olha, o gap de tudo isso no fim dos tempos é que a fé vai ficando fria. Então, a igreja tem que fazer? A igreja tem que ter uma fé tão quente para poder não permitir que a fé se esfrie desse jeito, mas esquentar aqueles que estão se esfriando, né? É muito importante. O Reinhard Bonk dizia que em forno aquecido as moscas não pousam, né? Então, se nós deixarmos sempre aquecidos, não haverá chance para que essas moscas, essas tentativas de incursões malignas e de estacionar em nosso território, na nossa mente, no nosso coração, né? Pastor Luiz, você está quieto hoje. Não estou quieto, não estou ouvindo. Sábio é o que ouve, né? E que dá ouvidos. Então, eu estou ouvindo e dando ouvidos. Interessante, se me permite. Ontem mesmo eu estava meditando em algo, estava falando uma coisa, até mexeu muito comigo. Porque a igreja tem que perceber o seguinte, a Rosalind falou sobre ser protestante. Né? Eu que sou de gerações e gerações de protestantes e tal, tem essa coisa em mim. Ontem eu estava meditando exatamente isso. Num mundo em que os reformistas, Lutero, Calvino, eles viveram um mundo caótico. Eles viveram um mundo problemático. Eles viveram um mundo que eles pregavam do púlpito com tal veemência que eles quebravam o púlpito de pancada. Eles viveram um tempo que, para eles, o anticristo já estava presente, era o Papa. E, em vez deles se encolherem, em vez deles dizerem, bem, como eu ouço muita gente falando, a coisa é assim mesmo, vai piorar mais, a Bíblia já diz e tudo. Eles falam, não, eu vou agarrar, eu vou lutar contra tudo isso. E o anticristo que se cuide. Porque eu vou para cima dele. E eu acho que a igreja está precisando recuperar justamente isso. Quando a Rosane estava falando de fé proativa, né? Eu sempre ouvi dizer, e quando eu estudei um pouco do sentido no grego, resistir ao diabo não é resistir de suportar a pancada, é resistir de avançar contra. Resistir como a resistência francesa resistiu aos nazistas. Não é de resistir de eu aguento a pancada, isso também existe na Bíblia. Mas o que eu estou dizendo o que nós temos que agora é avançar. Se nós realmente cremos, e eu creio, que nós estamos vivendo
Porque às vezes nós estamos falando, olha, os sinais estão aí, Jesus está para voltar, e eu acho engraçado que muitos da igreja estão mais preocupados com o anticristo do que com Cristo. Eu não estou preocupado com a manifestação do anticristo, porque eu estou preocupado com a vinda do verdadeiro Cristo. Eu tenho que trabalhar, não é por causa do anticristo, eu tenho que trabalhar por causa do verdadeiro Cristo. Então, ontem eu senti assim em mim, quando a Rosane estava falando, eu cheguei a falar com a Luiziana, você se lembra do que eu estava falando ontem? Porque eu acho que nós temos que nos animar, tomar garra, tomar gás, dar uma de lutador bárbaro, se eu posso chamar assim, pular no lugar mais quente da batalha e dizer, olha, vocês não estão entendendo, não sou eu que estou aqui preso com vocês, são vocês que estão aqui presos comigo. O perigo aqui sou eu. É isso que nós temos que mostrar ao mundo. Então, se nós levantarmos a voz, eu me lembro do que o reverendo Samuel Doctorian falava. Ele dizia, todo o meu marketing se resume em 2 palavras, Jesus Cristo. E esse é o nosso marketing. Se ele está conosco, ele está conosco. E vamos avançar, vamos tomar. Gente, nós estamos para viver a melhor época da igreja. Porque a igreja que vai se encontrar com Cristo é a igreja gloriosa. É pura, sem mácula, sem ruga. É a igreja extraordinária, é a igreja cheia de poder. Se nós falamos do passado, eu vou dizer uma coisa que eu sinto no meu coração. Os do passado falavam de nós, porque eles apontavam para essa esperança que nós vamos viver agora. Então, quer dizer, nós somos o cumprimento da profecia. Nós somos os que vamos viver tudo isso. É como os apóstolos escreviam e disseram, todos esses que falaram não experimentaram, mas nós experimentamos. Então, nós estamos nessa fase extraordinária. É para a gente entender o seguinte, a tua igreja não tem mais parede, a tua igreja não tem mais teto, a tua igreja... Você vai falar como Wesley, a tua paróquia é o mundo. Não existe mais limite. Não existe. Desculpa eu estar um pouco assim, eu estou agitado no meu espírito. Então, mas eu estou feliz da vida. Feliz da vida. Hoje, até está aqui a prima da Luiziana, né, a Vânia, que foi como missionária lá para a Alemanha já há muitos anos. Ela está aí assistindo. Ela estava falando que estão dizendo que está todo mundo tão desanimado, a igreja está esfriando, que a igreja está... Eu falei, olha, quando mandaram Barnabé, que a Bíblia diz que era um homem cheio da graça de Deus, para Antioquia, para dizer o que é que ele tinha visto, quando volta e diz, o que você viu? Ele só podia ver a graça de Deus, ele era cheio da graça de Deus, via a graça de Deus. Então, se nós tivermos um olhar de fé, se nós tivermos um olhar de graça, né? Não, uma pessoa falou com ela sobre a igreja que estava esfriando e tudo mais. Eu disse, não. Isso não é assim. Existem problemas, mas existem aqueles que estão sendo despertos. A Rosalind acabou de falar isso. Veja o que Deus falou com ela agora. Então, quer dizer, ô igreja, acorda! Ô igreja, levanta! Ô igreja, eu estou aqui! E se nós pudermos ser fortalecidos por Deus, os portões de Gaza não nos seguram, gente. A gente arranca tudo. Não tem portão que feche. Não é o caso nem de abrir a porta, eu arranco o portão. Como eu acho isso maravilhoso. Recentemente, esse The Rock, né? Ele arrancou o portão da casa dele. Eu disse, Jesus, eu amo esse negócio. Eu amo, e a igreja tem que começar a fazer isso. Essas portas aí que estão colocando a mídia, a sociedade e tudo mais, vamos arrancar as portas de Gaza, vamos levar lá para cima da montanha, vamos fazer um auê,
Por quê? Porque nós somos a Igreja Gloriosa. Ainda que muitos não está bem, mas nós somos. Nós somos. É como eu disse ao meu genro, quando ele estava casando, eu disse, você vai chegar lá. Ele disse, chegar lá de um jeito ou de outro, vai chegar, nem que eu te mate, mas você vai chegar lá. Então, a igreja vai chegar lá, gente. Nós vamos chegar lá cheios do Espírito Santo. Nós vamos chegar lá no fogo de Deus. E eu estou um negócio, eu não vou discutir nada. Eu digo, eu deixo isso para os teus grandes discussões. Nós temos que nos preocupar com as grandes execuções. Fé é para realizar. Fé, como diz, não é para ser crença. Não é execução. E se não existe, traz a existência. E se já existe, faz ficar melhor. Porque nós estamos aqui para o maior avivamento que já houve na Terra. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu vou viver isso. Eu vou viver isso. E arrasto todo mundo e empurro todo mundo. E vamos juntos. Deus, se está vindo, eu estou subindo. Aleluia. Aí, falei. Aleluia. O Otelindo, o missionário Otelindo já passou para o Senhor, já no final da sua vida, lá em Portugal, ele que foi pioneiro entre o povo cigano, entramos junto com os pastores lá no quarto dele, e ele disse para mim assim, Eduardo, nunca se esqueça, vou falar 5 coisas para você nunca esquecer. Eu disse, tá bom, tio, pode falar. Ele disse, ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é a verdade, ele é a fé, ele é a luz. E aí o que estava comigo, o companheiro, disse assim, mas o senhor falou 4. Aí ele falou assim, eu vou repetir. Ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é verdade, ele é minha fé e minha luz. E agora eu estava lembrando disso porque a pastora falou sobre a verdade. Temos que falar a verdade, temos que viver a verdade. Falou sobre o fundamento da fé, que vence o mundo. E falou com a luz, que é para isso que o Senhor nos chamou, para pregar o Evangelho e para sermos luz do mundo. Então, eu lembrei das palavras finais dele, um homem já aos 90 anos, que entregou a vida dele ao missionária em Portugal e falou exatamente sobre essa verdade, sobre essa palavra, né? Então, eu vou pedir ao pastor Valmilton, queria que você orasse e nos abençoasse o ministério da pastora Rosilene, agradecendo a Deus pela vida dela, pelo ministério, por esse trabalho que começa em outubro, lá de treinamento, né, de formação de líderes. Vamos orar por isso, e agradecidos a Deus por essa palavra, que com certeza, lá, aqui no site, nós não pedimos autorização até agora, né? Para pedir autorização à pastora Rosilene se pode deixar no site lá essa palavra, com certeza vai edificar muito. Amém? E, primeiramente, agradecer por essas pérolas preciosas que nós recebemos hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. E eu anotei algumas dessas pérolas, depois eu vou assistir novamente, mas me impactou também quando ela disse que o Senhor quer voltar a ser o Altíssimo e não deixar de ser também um amigo. E que ele sente saudades da comunhão com os ministros. E eu recebi isso muito forte no meu coração. Então, que essa palavra realmente possa se tornar prática nas nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida da tua serva, que está aqui tão distante de nós, mas tão próximo pelo teu Espírito Santo, Senhor. Porque a palavra que tu falaste hoje aos nossos corações foram palavras que vieram do seu trono. E nós queremos, como igreja, cumprir o seu ministério, a sua vida. Nós sabemos que as nossas lutas não são contra carne e sangue,
mas elas são travadas nas regiões celestiais contra principados e potestades. Então, nós cobrimos a vida da tua filha, do seu ministério, sua casa, onde ela pisar a planta dos seus pés, que ali seja posse, para que cresça, apareça e que se manifeste o poder da tua igreja. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós a abençoamos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, querida, sempre. Pastora Roseli, Eduardo também tem, hoje também tem aqui o Bruno, Sim. pastor Bruno, um jovem pastor que é genro da Vânia e é pastor lá na Alemanha. Ah, que bênção. Tá? Também está aqui com a gente, quer dizer, mais um lá da Europa. A Europa aqui está... Tem o pastor Jocildo aqui, pastora Eva, de La Corunha. Aleluia, shalom. La Corunha. Me dei também aí o pastor Emanuel, lá de Petrópolis, de Itaipava, que está conosco participando. Vai estar conversando conosco na ARC também. Seja bem-vindo, querido pastor. Sejam bem-vindos. Amém, amém. Bom, queremos agradecer a todos e temos o site da ARC, arcchurch.com.br. Obrigado. Podem entrar ali e ter o acesso, aqueles que sentirem direção, compartilhar também o vídeo, enviando para outros pastores. Vamos estar aqui na próxima quinta-feira, agradecidos mesmo, e queremos dizer, pastora Roselene, que pode contar conosco naquilo que pudermos e aquilo que for preciso, necessário, né? Eu sei que a irmã tem uma estrutura boa, aí, graças a Deus, mas naquilo que for necessário, aquilo que precisar de nós aqui também no Brasil, estamos à disposição. Amém? Obrigado mesmo pela sua ligação. Também, o que precisarem, ou conhecer alguém que está vindo para cá, está precisando até só de uma conexão, umas boas-vindas, pode contar comigo, tá ok? Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Shalom a todos, graça e paz. Amém? Pai. Deus abençoe a todos.